Nessa aula, vamos falar sobre os campos morfogenéticos. As constelações familiares só podem acontecer porque os campos morfogenéticos existem. Os campos morfogenéticos são informações que ultrapassam qualquer tempo e espaço. Eu costumo comparar a um iCloud nosso, da nossa vida, da nossa história, da nossa família, ou um Google Drive, ou seja, uma nuvem de informações que nós vamos carregando conosco, independente de lembrarmos ou não, de sabermos ou não. Todos nós que fazemos parte de um determinado grupo ou espécie, acessamos os campos morfogenéticos e levamos conosco as informações nos nossos comportamentos, nas facilidades e também dificuldades que temos ao longo da vida. Vamos entender agora um pouquinho mais na parte teórica sobre os campos morfogenéticos, lembrando que na constelação isso é algo muito natural, onde a sua percepção, a sua observação e a sua condução ao longo deste curso enquanto constelador será criada e você vai ter tranquilidade para fazer a leitura dos campos morfogenéticos. Então, não se preocupe em entender de forma racional a teoria dos campos morfogenéticos. Ela é sim algo importante dentro deste percurso, mas não irá definir a sua capacidade enquanto constelador, porque é algo interno, é um movimento da alma que você vai precisar fazer e ter, que é natural, e se você chegou até aqui é porque você é totalmente capaz e está conectada com essa egrégora maior de consteladores, e essa informação vai ser algo natural para você. Então, fique tranquilo. Quando dizemos sobre campos morfogênicos, falamos sobre informações que atravessam o tempo e o espaço. Ou seja, não há ali um prazo a ser considerado, não há ali, os campos morfogenéticos acessam até 200 anos, 300 anos, não. São campos de informações que, independente do tempo e espaço, nós conseguimos ali acessar. Como? De modo racional consciente? Não. Nas nossas informações, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Essas informações são repassadas. A teoria foi formulada por Rupert Sheldrake. Ele, que era ali um biólogo, né? É um biólogo, onde ele estuda ali as espécies e os comportamentos que são replicados, né? Além de biólogo, ele é bioquímico, né? Parapsicólogo, escritor, palestrante. Eu vou deixar também, debaixo dessa aula, um livro traduzido, né? Onde você pode ter um entendimento maior sobre o trabalho dele. Mas, como Bert Hellinger dizia, vamos deixar o estudo científico dos campos morfogenéticos para os cientistas, para aqueles que realmente precisam explicar, que não é o nosso caso enquanto constelador. Nós só vamos nos beneficiar, usar, né, deste campo tão maravilhoso para o nosso trabalho, para o nosso atendimento. Inclusive, gravem isso, anotem se você estiver escrevendo. O campo é sempre soberano, as informações que são apresentadas ali irão definir, ditar a solução na sua constelação familiar. Então, mesmo que a gente vá falar isso várias e várias vezes, já anota para você não esquecer. O que ele diz, né? Se um indivíduo ou uma espécie animal apresenta uma nova habilidade, será mais fácil para todas as outras espécies replicar estes comportamentos. O que a gente pode observar? Os pássaros, eles não têm uma determinada forma de voar, e quando eles estão voando ali num grupo, eles não têm movimentos ali até sincronizados. Como eles aprenderam isso? Através dos campos de informações, através dos campos morfogenéticos. Como que as pessoas aprendem ali um determinado comportamento, mesmo que ninguém tenha ensinado a elas? Por conta desses campos de informações. Outra coisa que a gente pode constatar a existência dos campos morfogenéticos, sabe quando você tem a sensação que alguém está te observando, mesmo se você estiver de olhos fechados, mesmo que você não esteja vendo quem está te observando? Isso é um fenômeno que acontece por conta dos nossos campos de informações, onde a gente consegue acessar
né, essa informação de um outro ser. Então, dentro da nossa família, dentro deste sistema familiar nosso, nós também temos um grupo de informações que carregamos conosco. Independente desse tempo e espaço, elas vão sendo repassadas e muitas vezes trazem habilidades, né, questões positivas que vão nos auxiliar e facilitar a nossa vida, mas muitas vezes também vão nos trazer ali algumas limitações, algumas crenças, alguns pontos de vista, alguns padrões fixos, algumas dores, algumas questões que não foram vistas, mas que foram repassadas, segredos, questões ali que trazem desequilíbrios, como vimos nas aulas das leis sistêmicas, e tudo isso é repassado, né? E vamos recebendo isso e sentindo o impacto deste campo nas nossas vidas. Por isso é tão importante ali interpretar, visualizar e reorganizar o nosso campo de informações, para que a nossa vida possa, sim, utilizar aquilo que foi bom, que os nossos ancestrais aprenderam, que veio dentro dessa nuvem de informações para a gente, mas aquilo também que não for tão legal assim, a gente possa deixar embora e não carregar isso como um fardo, um peso. Aqui mais uma explicaçãozinha onde os campos morfogenéticos ou campos morfos são campos que levam informações, não energia, tá, gente? São informações e são utilizáveis através do espaço e do tempo, sem perda alguma de intensidade depois de terem sido criados. Eles são campos não físicos que exercem influência sobre sistemas que apresentam algum tipo de organização inerente. Como eu disse, plantas, pássaros, nós, seres humanos, todos essas entidades, né, esses grupos organizados, eles estão sob influência de um campo um campo morfogenético, tá bem? E para vocês entenderem ainda mais sobre isso, eu vou explicar uma teoria que está mais aprofundada na apostila, vocês podem ler, que é a teoria do centésimo macaco. Lá na teoria do centésimo macaco, a gente tem a história de dois grupos de macacos que viviam isoladamente. Vamos imaginar que um grupo de macacos vivia na ilha A e um outro grupo de macacos vivia na ilha B. Macacos de uma mesma espécie, com um distanciamento, com um isolamento geográfico, onde um não tem acesso físico ao outro. Um determinado macaco na ilha A aprende a abrir o coco de uma determinada forma, que facilita e que também aproveita melhor ali o coco. Esse macaco aprende e começa a abrir o coco só dessa forma, só dessa maneira. Os outros macacos, através da observação, também aprendem e começam a abrir o coco da maneira mais fácil. Gera-se um novo padrão que facilita ali toda a vida de toda aquela espécie. No entanto, na hora que 99 macacos aprendem a abrir o coco dessa nova forma, dessa determinada forma nova que facilita a vida, na hora que o centésimo macaco aprende lá nessa ilha, né? Quando dá 100 macacos aprendendo a abrir o coco de uma determinada forma, lá na outra ilha, na ilha B, sem contato nenhum, um macaco começa a abrir o coco dessa forma, mesmo sem ter sido ensinado, mesmo sem ter aprendido fisicamente. Por quê? Dentro dessa determinada espécie, dentro dessa nuvem de informação, dentro desse campo morfogenético, há um aprendizado e todos que fazem parte daquela espécie podem acessar a partir de um determinado número de aprendizados dessa nova forma de viver a vida. Então, lá na ilha B, esse macaco aprende e começa a realizar dessa forma, passando para os outros macacos que vão replicando e aprendendo e facilitando a sua vida. E assim, gente, é que são quebrados os padrões, crenças familiares que nós carregamos. Por isso, quando realizamos uma constelação familiar, dizemos que a gente se liberta de padrões, de questões de dificuldade, mas liberta também as nossas gerações futuras, porque dentro deste campo de informações, nós trazemos uma nova forma de ver a vida, de lidar com determinadas situações, e isso vai facilitar não só
a nossa vida, mas a vida dos nossos descendentes. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula. Deixo abaixo dessa aula um material que vocês podem, um material complementar para estudo.